Então a questão 1, ela pede o seguinte, olha só. Assinale a alternativa correta sobre a estruturação desse texto. O ponto de partida do texto é a diferença entre vida e tempo. Veja que ele coloca em pé de igualdade, né? A gente percebe então aqui que ele coloca semelhanças. A vida e o tempo são semelhantes em que aspectos? Nunca param. Indo ou estando, caminhando ou parados, todos, sempre com igual velocidade, passamos. Nós passamos, né? Então a gente percebe essa passagem do tempo. Então uma relação que ele coloca ali, né, com uma relação de associação, de proximidade, não de diferença. Né? Olha a próxima. O segmento indo ou estando está em perfeito paralelismo formal com caminhando ou parados. Cara, é sempre assim. Quando a banca fala a respeito de paralelismo e ainda coloca perfeito paralelismo, essa ideia do perfeito paralelismo é assim, não pode haver nenhum desvio. Porque às vezes a ideia de paralelismo, né, você consegue, poxa, isso aqui tem uma preposição aqui a mais, mas como não tem artigo, não tem problema, então mantém ali sem problema nenhum. Né? Mas quando ele fala perfeito paralelismo, poxa, tem que estar seguindo direitinho. Então nós temos aqui, veja bem, indo, que é um verbo no gerúndio, ou estando, que é um verbo no gerúndio. Realmente, indo ou estando, nós percebemos aí um perfeito paralelismo, correto? E aí ele fala, ó, indo ou estando, se ele vai ter um perfeito paralelismo com outra expressão, essa outra expressão deve ter dois verbos no gerúndio com a conjunção ou, do mesmo jeito. Porém, o que a gente vê aqui é caminhando com gerúndio e parados particípio. Opa, então nesse caso, caminhando ou parados, nós não temos um perfeito paralelismo aí, correto? Já visto que o primeiro tem gerúndio nos dois verbos, o segundo tem gerúndio apenas no primeiro. Então não há perfeito paralelismo aqui, correto? Seria caminhando ou parando. Mas a ideia do parar, né? Essa ideia de ir parando aos poucos, ir parando, é parado efetivamente. Então, para o contexto, não coube o paralelismo perfeito, digamos assim, beleza? E tudo tem que se adaptar à intenção comunicativa. Né? A forma verbal passamos deveria ser substituída por passam, já que seu sujeito é todos. Vimos isso na aula de concordância, né? Quando a gente tratou da concordância siléptica, lembra? Então, olha só, a vida e o tempo nunca param. E, ou indo ou estando, ou caminhando ou parados, todos nós passamos, né? Todos passamos. O natural, a concordância literal, seria com o verbo em terceira pessoa do plural. Todos passam. Só que o autor se inclui, né? Todos nós passamos. Por isso, a gente percebe a concordância siléptica, beleza? Concordância siléptica de pessoa. Esperávamos a terceira pessoa do plural. A gente tem aqui a primeira pessoa do plural em passamos, beleza? Então, ela não deveria ser substituída. Não há erro algum aí. A letra D, os termos adverbiais sempre e com igual velocidade se referem a todos. É muito importante você perceber o seguinte, quem se refere, no caso aqui, todos é o sujeito, olha só, todos é sujeito aqui, ó, todos, né? Todos passamos. O verbo concorda com o pronome todos, que é o seu sujeito. Então esse verbo concorda, então ele se refere a esse sujeito, ok. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, advérbio ou locução adverbial não se referem a um sujeito. Na realidade, eles modificam um verbo. Então, todos passamos, como passamos, né? Quando passamos. Então, sempre e com igual velocidade. Beleza? Então, um advérbio de tempo, uma locução adverbial de modo. Tudo bem? Modificando quem? O verbo. Não tem relação com todos, né? Então, fora também. Letra E. Os termos sempre e com igual velocidade podem trocar de posição entre si sem modificação de sentido. Realmente não vai haver problema nenhum. A ideia é muito importante, que a banca gosta muito de cobrar, né? Esse conectivo coordenativo. Então, aquilo que é ligado à conjunção E, ela pode ter outros valores, mas o natural dela é o quê? Uma simples enumeração, uma simples inclusão, né? Então, nesse caso, você pode colocar o primeiro termo e pode deslocar esse primeiro termo para depois dele sem problema nenhum. É o que aconteceu aqui. Todos
com igual velocidade e sempre, ou todos sempre e com igual velocidade, não há problema algum. Permanecemos com o valor de tempo em sempre e com o valor de modo com igual velocidade. Não vai haver nenhum prejuízo. Então, a alternativa E é a correta. Tudo bem?